Bom, aula número 8, então, de cinemática, mais uma vez, movimento uniformemente variado. Hoje a gente vai falar sobre a equação horária da posição em função do tempo. O nome parece assustar por ser muito grande, mas é bem de boa, cara, é bem tranquilo. Então, vem comigo pra gente tentar ter algumas sacadas. Bom, basicamente, o que a gente quer aqui é encontrar a posição de uma partícula, a posição, né, de um móvel, em determinado tempo, né, no movimento uniformemente variado, que a gente viu na outra aula, que é o quê? Um movimento onde tem uma variação única, né, um movimento que varia de maneira uniforme, né? A gente viu até que a gente poderia fazer um gráfico com aquilo. E a gente vai usar esse gráfico hoje para fazer algumas análises. Como, por exemplo, vamos fazer o gráfico aqui. Fazer bem aqui no meio, que a gente consiga ver de boa. Então, eu tenho um gráfico do tempo, né? Aqui, da velocidade pelo tempo. Então, aqui eu tenho a velocidade dada em metros por segundo. Como a gente viu, né, na última aula, vou colocar aqui para a gente lembrar, a gente chegou numa equaçãozinha para encontrar a velocidade, né, no movimento uniformemente variado, que era essa daqui. Se tu não viu, dá lá uma olhadinha, bem tranquilo, ok? A gente chegou nela pela ideia de aceleração, né, ΔV sobre ΔT. A gente conseguiu demonstrá-la de maneira simples. E aqui também é muito tranquilo, cara. Nós analisamos um gráfico, né, onde a velocidade variava de maneira constante. Ou seja, algo desse tipo aqui, ó. Safe. Então, olha só. Vamos chamar aqui, né? Então, vou precisar da régua de novo para não fazer meio torto. Aqui a gente sabe que é o marco zero, né? Então, aqui, velocidade zero e tempo zero. Aqui eu tenho uma certa velocidade inicial. E aqui, olha só, vamos traçar aqui. Eu tenho uma certa velocidade V, beleza? Final. E aqui um certo tempo. Aqui, ok? Um certo tempo. Um tempo T. Final também. Aqui, obviamente, tempo inicial, né? Então aqui onde está o zero seria o meu tempo inicial. T0. Fechou? O T0 está aqui junto com o zero, beleza? E eu tenho aqui, se tu reparar, uma figura geométrica, deixa eu só mudar a cor, vou colocar de roxo. Eu tenho aqui uma certa área, ok? Uma certa área. Bom, se eu calculo a área deste trapézio, né? A gente está vendo que é um trapézio aqui, tem uma base maior, uma basezinha menor e uma altura. É um trapézio deitado, né? Geralmente, um trapézio a gente costuma ver assim, né? Algo desse tipo aqui. Opa! Algo mais ou menos assim. Né? É a mesma coisa, só que ele está deitado aqui, né? Ele está de lado. Então, como se a gente pegasse isso e deitasse ele. Beleza? Então, se eu calculo a área deste gráfico, a área deste trapézio, né? A gente diz que ela é numericamente igual à variação do espaço, ΔS. Por quê? Porque ΔS, ou melhor, a velocidade, né? A gente sabe que é o quê? ΔS por ΔT. Então, se eu quero o ΔS, eu isolo ele e multiplico o ΔT por V. E é o que a gente está fazendo aqui, ó. A gente está multiplicando o tempo pela velocidade, né? Então a gente iria obter o ΔS. Então a gente diz que a área do trapézio, esse nzinho aqui indica que é numericamente igual, né? Então a área do trapézio é numericamente igual à variação do espaço, né? Ao ΔS. Mas, como que eu calculo a área de um trapézio? Se você relembrar, aqui eu tenho uma base que eu chamo de base maior, aqui uma base menor
e aqui a altura. Esse trapézio aqui tá igual, né? Eu não falei que estava deitado, mas é a mesma coisa. Geralmente é em pé aqui que ele aparece, né? Então seria assim que ele aparece. Então aqui seria a base maior, aqui a base menor, e essa daqui seria a altura. É ele deitado ali, beleza? Então aqui é a altura. A área de um trapézio, né, para quem não lembra, a área do trapézio é a base maior, ou seja, esse pedaço aqui, mais a base menor, dividido por 2, vezes a altura, essa alturazinha H aqui, ok? A área do trapézio, calculada daquele jeito ali. Então, eu vou dizer que, como ele é numericamente igual, ΔS é... Quem é a minha base maior aqui? A minha base maior. A minha base maior é V, né? Então, é V. Aqui, ó. É tudo isso daqui, ó. Vem daqui até aqui. A base maior é V. Quem é a minha base menor? Deixa eu só arrumar aqui. A minha base menor é V menos V0, né? Ou melhor, daqui até aqui é V0, né? É V0. V mais V0. É do zero até o V0. Tá vendo aqui, essa distância aqui? Ela é a minha basezinha menor. Daqui até aqui, ó. Do zero até o V, é a minha base maior. Dividido por 2. A minha altura é o T. Esse tempo T aqui. Então, T. Ele tá falhando, cara. A gente sabe que ΔS é o espaço final menos o espaço inicial, certo? Isto é igual. Bom, eu poderia fazer essa distributiva aqui, né? Então eu vou ter VT mais V0T, tudo isso sobre 2, ok? Como nós sabemos que V, aqui na verdade já está ali, V é igual a V0 mais a T, a gente pode substituir isso. Então, aqui no lugar do V a gente vai colocar, né? S menos S0 vai ser igual V, V0 mais AT. Multiplicando T, né? Eu deveria ter substituído depois, mas enfim. Tudo isso sobre 2. Tranquilo? Eu vou ter então S menos S0 igual, agora eu faço a distributiva de novo, eu vou ter V0T aqui, mais AT ao quadrado, mais, na verdade, aqui ó, pera aí, ok, mais V0T, sobre 2. Tranquilo? Eu posso passar esse S, né, que está negativo, poderia passar para o outro lado positivo. Então a gente vai ter S igual a S0 mais, tem o V0T aqui e V0T aqui, 2V0T, 2V0T, mais AT ao quadrado, tudo isso sobre 2. Como isso aqui é uma soma, né, eu posso cortar esse 2 com esse 2, mas aqui eu tenho que deixar dividindo ainda. Então vamos vir para cá. A gente vai ter S igual a S0 mais 2 morreu com 2, ficou só V0T. Mas aqui eu tenho que deixar o 2 dividindo ainda. Mais AT ao quadrado sobre 2. E é assim que a gente vai calcular a posição de uma partícula no movimento uniformemente variável. Ok? Chegamos então na equação horária da posição em função do tempo, né? Acabei de deduzir ela por meio de um gráfico, né? Então, a única ideia que você tem que ter é que esse gráfico, a área dele, dá
o meu ΔS, né? Então, tu substitui. Aqui a base menor, que é V, ou melhor, a base maior é V e a base menor é V0, a altura é T, faz essa distributiva. Substitui V igual a V0 mais a T, né? Aqui. Então, no lugar desse V, tu substitui por isso daqui. Ok? E bom, é basicamente isso, cara. Então, tu quer saber a posição de um corpo depois, né, de um certo tempo, no movimento uniformemente variado, tu pega a posição inicial dele, soma com a velocidade inicial multiplicada pelo tempo, mais a aceleração dele vezes o tempo, né, que ele te der ao quadrado dividido por 2, beleza? Geralmente, não sempre, tá? Não sempre, mas em alguns casos, tu vai encontrar o S0 sendo zero mesmo. E aí tu só fica com V0, T, mais até o quadrado. Em alguns outros aí, já não é tanto, é mais minoria, tu vai encontrar o V0 sendo zero também. Então o S0 vai ser zero e o V0 também vai ser zero. Então aqui dá zero, V0 vezes T, então seria zero vezes T também dá zero. Tu só fica com S igual a T ao quadrado sobre 2. Não é sempre que isso acontece, mas em alguns casos, ok? Não muito raros, isto acontece, ok? Mas essa daqui é a equação completa. Tu tem que se lembrar dessa daqui, beleza? Bom, a gente pode então fazer alguns exercícios. Basicamente, isso daqui não tem mais o que mostrar da equação. E vamos tentar fazer um exercíciozinho então para ver se a gente conseguiu compreender. De boa? Vou apagar a lousa e copiar o exercício ali, beleza? Beleza? Questãozinha tá na lousa. E acho que dessa vez não vou precisar apagar, dá pra gente fazer aqui mesmo. E a questão diz o seguinte, cara, olha só, vamos ler aqui junto. Caiu na PUC, é a PUC de Campinas, pelo que eu me lembro. A função horária da posição de um móvel é dada por S igual a 20 mais 4t menos 3t ao quadrado, com unidades baseadas no SI, no Sistema Internacional de Medidas. No mesmo sistema, nesse mesmo sistema aqui, a função horária da velocidade, eu resumi aqui, abreviei, da velocidade é... Cara, tem duas maneiras de a gente fazer isso. Eu vou fazer a maneira que seria o mais certo de se pensar, né, na hora que tá fazendo o vestibular. E depois eu vou fazer a maneira que é um pouquinho mais avançada, mas também não é nada demais assim. Primeiro, qual é a equação horária da posição mesmo de um móvel em função do tempo? A gente viu, a gente calculou no quadro anterior que é S igual a S0 mais V0t mais a t ao quadrado sobre 2. Foi isso que a gente viu, né? E a equação da velocidade, né, no mv, a função horária da velocidade é v0 mais a t. Deixa eu pegar uma outra caneta aqui. Vamos ver. Bom, o que tu poderia fazer seria comparar os valores, certo? Então, o v0 com o v0, a aceleração com a aceleração e o tempo com o tempo, né? Então, por exemplo, qual é o V0? É 4, né? É V0 vezes T. O T está aqui e o V0 está aqui. Então, é 4 metros por segundo. Beleza? O S0 seria 20, né? A gente não vai precisar dele, mas o S0 seria 20 metros. Beleza. Quem que é o meu tempo? T. Eu não sei. Ele não fala. Tá? Ele deu aqui como T, deixando ali uma variável. E a minha aceleração, quem que é? É 3? É menos 3? Não, cara, não é menos 3. Porque é AT sobre 2. Ou seja, é A sobre 2, né? Então, A sobre 2 tá dando menos 3 metros por segundo, né? Ao quadrado. Mas, isso é A sobre 2. Quanto que vale A de verdade? Passo 2 multiplicando, né? Então fica 2 vezes menos 3, menos 6 metros por segundo ao quadrado. Esta é a aceleração real. Então, menos 6. E aí,
Você substitui aqui, cara. Então vai ficar V igual, o V0 é 4, mais, ou melhor, a gente vai usar menos, né? Porque ele estava usando menos ali. 4 menos 6t. O t eu não sei. Então, por um método de comparação de valores, a gente chega que a resposta é a letra C. Mas, né, a gente poderia chegar de uma outra maneira, que... Deixa eu só tomar uma água aqui. Ela não é... Provavelmente, poucas pessoas são... Como eu falei, né, seria mais fácil na hora do vestibular ou da prova tu usar isso daqui, né, comparar os valores, né, porque seria mais óbvio se fazer. Mas a gente também pode ter a ideia, eu vou tentar deixar aqui mesmo, de derivada. Como assim? Vou fazer de vermelho para não confundir. Como que eu derivo? Para quem nunca ouviu falar em derivada, beleza? Por exemplo, eu tenho uma f de x aqui, bem basicão, tá, cara? Isso aqui é só pra gente tentar entender. Que é, sei lá, uma constante c mais um número a vezes x mais um valor b vezes x ao quadrado, por exemplo. A minha derivada, a gente chama de f' de x. Quando eu derivo uma constante, a derivada de uma constante é sempre zero, tá? Isso a gente vai ver em aulas de cálculo muito mais pra frente. Então, só pra tu pode decorar isso aqui se tu quiser por enquanto, beleza? Então, a constante numa derivada é zero. Quando eu tenho x, o x está elevado a que valor aqui? O x está elevado a 1. Quando eu tenho x elevado a 1, ou qualquer variável elevado a 1, eu pego esse valor e desço ele para frente do a. Então fica 1 vezes a. E aí aqui a gente faz assim, né? Na verdade, a gente pega o valor do expoente e subtrai menos 1. Então, quanto que é x elevado a zero, né? Vai ser 1. Então ficaria 1 vezes a, que é o próprio a, mais x elevado a 2 menos 1. Fica x elevado a 1, que é x. E esse 2 ele vai cair aqui para frente, ó. Então vai ficar 2bx. Basicamente, tentei resumir um pouquinho derivadas, espero que tu tenha entendido. Se tu não entendeu, a gente vai tentar entender agora usando aqui no tempo. Então tu pega o valor, tira 1 dele e joga aqui para frente, né, o valor que estava. Então tá elevado ao quadrado, tu joga o 2 aqui e subtrai 1 dali de cima. É basicamente essa a ideia de derivar, beleza? Então, se eu pego e derivo, por exemplo, o que ele me deu ali, ds dt, né, derivada de s em relação ao tempo, a gente vai ter o 20 é uma constante, ele não está multiplicando nenhuma variável. A gente viu que a derivada de uma constante é zero, mas o t está elevado a 1, então vai ficar, o 1 vai passar aqui para frente e vai ficar 1 menos 1, 0. Um número elevado a zero fica sempre 1, então vai ficar somente 4. Aqui é menos, o 2 vai tombar para frente, 2 vezes menos 3, vai ficar t elevado a 2 menos 1, que é t elevado a 1, ou seja, o próprio t. Então, a gente tem, né, por derivada, ds dt, 4 menos 6t, ok? É muito mais fácil, na verdade, fazendo pelo método da derivada, né, que aqui demorou mais porque eu tive que explicar e tal, mas se tu olha aqui, ó, tu já vê, derivada da constante é zero, caiu o valor ali, ficou 4, aqui ficou 1, então caiu ali, ficou 2 vezes menos 3 dá 6t. Seria, né, digamos assim, mais tranquilo, né, mais de boa. Derivada do espaço pelo tempo, a gente tem a velocidade, né. Então, mais uma vez, a gente confirmando aí que a letra C é a resposta. Beleza, galera? Essa última aqui foi só para complementar a aula mesmo, né? Tu poderia parar aqui. Só quis mostrar 2 exemplos de como resolver um mesmo exercício. E, bom, vamos então ficar na próxima aula que a gente vai ver um pouquinho da equação de Torricelli, beleza? Até mais!